Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao CanonCast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com... Andressa do Canon College, e hoje nós estamos com o Evandro e a Thaís do Estúdio Gastronômico. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Ótimo. e vocês? Olha, demorou, mas a gente conseguiu gravar, né? A gente passou um bom tempo aqui ajustando as coisas. Problemas técnicos. Isso. Esperamos que tudo esteja gravando e não esteja dando Mas problemas técnicos. vamos dizer que só temos pessoas aqui habilitadas, né, a esse tipo de conteúdo, né? Que já conhece. Não, conhece muito. Isso. Pra gente começar, a gente vai começar com a nossa audiodescrição. Para quem não consegue enxergar a gente, seja por questões físicas ou porque só está ouvindo o podcast, como é o ambiente e as pessoas que estão falando, tá? O ambiente do CanonCast basicamente é uma sala de estar. Tem duas mesinhas de centro, do lado dos convidados, que hoje são dois. Tem um sofá branco. Do lado dos apresentadores tem duas poltronas cinzas. Atrás de ambos tem uma estante com portas verdes e vários nichos vazados com livros e objetos. Atrás da gente também, né? Aqui no fundo tem um painel cinza rajado com listras brancas, com uma TV ao centro com o logo da Canon no meio. Tá? O Francisco falando com vocês, tá de calça preta, blusa branca, listrada, parecendo aquelas blusas de beisebol, tá bom? Eu sou grandão, sou branco, tenho uma barba bem grande também com vários fios brancos aí, e o cabelo curto aí, indo pro grande já. E você, Andressa? Andressa, hoje eu tô de calça bege, tênis preto, camiseta preta da Canon, de uniforme, cabelos soltos, cacheados, vermelhos, compridos. Eu sou mulher preta, sou baixinha, tenho 1,60, uns piercings, umas tatuagens. E é isso, e você, pessoal? Vocês? Posso me descrever também? Pode. Eu tô de tênis preto, calça jeans azul meio escuro, uma camisa manga curta azul também, com alguns detalhes. Sou branca, tô com cabelo preso. É isso. É isso aí, boa. Eu sou homem claro, 1,85 m, estou trajando calças jeans, camiseta básica preta e tênis preto. É isso aí. E um óculos na cara. E um óculos na cara. É isso. Para quem não conhece, o Estúdio Gastronômico é o maior estúdio de São Paulo aí, que é ligado à gastronomia. Então, se você não conhece, corre lá no Instagram, corre lá no site e dê uma olhada no trabalho que eles fazem. Eles fazem tanto trabalhos internos, quanto eles mesmos fotografarem e filmaram, quanto você pode alugar o espaço para utilizar. Então, lá tem cozinhas, tem estúdios com fundo branco também, se você quiser. E lá também tem uma gama de objetos para você utilizar lá, desde pratos, talheres, potes, fundos e tudo mais que o estúdio disponibiliza aí para vocês. Quanto tempo vocês estão lá no estúdio gastronômico? Eu tô indo para 12 anos no estúdio. 12 anos. 12 anos. Quanto tempo o estúdio tem? O estúdio tem 15 anos. Então você tá lá quase desde o começo. Quase desde o começo. E você, Thais? Eu tô lá desde quando eu comecei, em julho desse ano, faz 7 anos, 8. Foi em 2017. Então faz 7 vai anos. fazer 7. 7 anos. Bastante tempo. Faz bastante tempo. Você começou lá como o quê? Fui estagiária. Uhum. Eu fui aluna do Evandro, Uhum. né, quando ele dava o curso de fotografia para gastronomia. E eu já fazia vídeo, né? Na minha carreira sempre fiz vídeo e queria conhecer mais esse mundo da fotografia mesmo. Né? Enquanto eu fazia vídeo, eu fazia mais editoriais, tudo, e com o tempo eu comecei a fazer vídeo de gastronomia. Aí foi aí que eu comecei a me interessar, me identifiquei bastante. E aí eu também me interessei por foto. Só que eu não trabalhava propriamente com foto. Aí eu procurei o curso, achei. Aí entrei no estúdio como estagiária. Aí a aluna lá no estúdio descobriu que eu fazia vídeo e pediu para ficar com eles na parte de vídeo. Legal. Porque o estúdio passou muito tempo sendo só foto. Só né? foto, a gente, acho que foi exatamente na época que a Thaís chegou
né? No estúdio, a gente já estava estudando, né? Já era uma exigência da aluna até que a gente, né, agregasse o vídeo no estúdio. E o estúdio é muito grande, né? Tem muito espaço para isso, né? Lá nós somos em 4 estúdios, né? Temos uma cozinha, bem dizer, em cada estúdio. A gente tem uma cozinha de apoio e uma cozinha até gravável, vamos dizer assim, né? Em cada espaço. Então era muito espaço desperdiçado, né? Então acho que o vídeo veio muito a agregar, né? E até com os resultados que estamos vendo hoje não tem o que discutir, né? Legal. E quando você dava aula aonde? Eu dava aula junto com a aluna na Pan-Americana de Arte. A gente Qual era o curso? É o curso de Foto Gourmet. Esse curso ele foi migrado, né? Vamos dizer assim. Esse curso existia antes, quando eu fiz, inclusive, esse curso ele era um curso dividido em foto gourmet, né? Era um curso específico de fotografia para gastronomia, e ele tinha a parte de food stylist, que essa parte tratava só dos alimentos, como que tratava os alimentos em função preparava para a fotografia e filmagem, que é usado muito, e as pessoas até desconhecem, né? Os programas de TV que tratam de comida, ninguém imagina como são os bastidores desses programas, né? O uso da profissão do food stylist, do chefe food stylist, né? Então, assim, é bem diferente, era um curso que era muito procurado, e a Pan-Americana, depois de um tempo, ela fez esse curso, transformou num só, no curso de Foto Gourmet, e aí ele abordava as 2 matérias no mesmo curso, né? Que era tanto a foto de gastronomia como o food stylist. Assim, digamos que era mais complicado de acompanhar o curso, né? Porque você tem que abranger as 2 áreas ao mesmo tempo num curso só. E a produção, né? A produção também. A produção, a Thaís já foi dessa fase, né, Tá? Você já pegou quando o curso já era Foto Gourmet num só. É isso. Né? Então, assim, foi bem complicado administrar isso, mas foram bons anos aí. A gente tem hoje bastante gente que está hoje no estúdio, que vieram foram estagiários do estúdio, outros nem foram estagiários, mas fizeram o curso e hoje são funcionários aí, mais de 6, 7 anos, como no caso da Thaís. Né? E o food, basicamente, é um chefe que sabe cozinhar para o audiovisual. É mais ou menos isso, né? Um chefe que ele consiga preparar, né? Ou seja, da maneira que fique agradável tanto para a foto como para o vídeo, né? Então é aquilo. Eu venho da fotografia, eu comecei na fotografia em 89, né? E inclusive eu fazia a revista Nova em 89, né? Fazia a revista Visão, coisas que hoje, né, muitos não vão saber do que eu estou falando, né? Revista era um negócio. Bem isso, e folhava, né? Pra você que é novo e não sabe o que é uma revista. Não, eu usava filme, olha só, né? Poxa vida, o que é filme, né? O que é filme, né? Então, assim, nessa época a gente fazia foto de comida, né? Não era foto de gastronomia. E a maioria das fotos eram feitas através de mockup, né? As fotos de campanha publicitária jamais eram feitas da comida em si. Né? O mockup, ele é uma enganação, vamos dizer assim, né? Uma preparação de um alimento muito parecido com um alimento real, né? Então, quando você precisa preparar, seja um bombom, vou dar um exemplo de um bombom que o mocapeiro na época preparou na minha frente, né? Então era um bombom desse tamanho, grandão, né? Todo feito com cera, todos os detalhes do bombom normal para ser fotografado, né? Ele ficava ali na luz ali muito tempo, né? Então tinha um cara do artesanato para fazer a comida ali parecer. Né? E aí você usava muito truque, que as pessoas hoje me perguntam até, né? Todo mundo acha, você trabalha com foto de comida? Já sei, você põe óleo na comida, você passa graxa de sapato no bife, né? Você põe espuma de barbear no chantilly. Não existe mais isso, gente.
né? Hoje a gente trabalha com a comida real, né? A comida precisa ter a aparência de real, ela precisa ter a frescosidade, inclusive. Na hora que você vai fotografar um alimento que é frito, por exemplo, ele tem que estar no ponto certo, ou seja, ele vai sair ali da fritadeira e vir direto para o set, seja de filmagem ou vídeo, né, Thaís? Sim. E isso precisa estar muito fresco, né? A aparência, ele demonstra, né? A gente fala, o palavreado de set o alimento morreu, né? Então, o chefe hoje, food stylist, ele está apto a fazer esse tipo de preparo. Então, o preparo é diferenciado, né? Seja um vegetal, né? É diferente do cozimento para comer, né? Tem um ponto certo, a carne, né? Tem um ponto de cozimento diferente, né? O preparo é diferente do preparo para se alimentar daquilo, né? A gente se preocupa muito mais com a aparência do que com o paladar, né? Um exemplo é a carne que a gente não põe sal. O sal desidrata o alimento, né? Então, se você pôr um sal na carne e preparar ela, você vai estar desidratando a carne, ou seja, ela vai estar perdendo uma aparência que para a gente é importante de demonstrar. Uma ave, por exemplo, para ela ficar visualmente bonita, ela dentro praticamente ela é crua. É por fora, tem todo um preparo, né, um tempo certo de forno para só fora ficar aquela aparência, Bonito. né? Então, o food stylist, ele entrou para vocês começarem a trabalhar ali com a comida de verdade mesmo. Exato. Só que ele é a pessoa que cuida ali da beleza, né, o visual dessa comida, para vocês entrarem com a Sim. foto. Antes de mais nada, ele tem que ser um profissional da cozinha, saber entender, cozinhar de verdade, né? E aí, a partir daí, para quem quiser, né, se interessar por food styling, é esse lado, né? Até que ponto as coisas têm que ir ou não, para chegar pro visual chegar no ponto que a gente quer. Legal. E até mesmo criar receitas, né? Sim. Também. Porque a gente está imaginando sempre o produto final como o produto de venda, né? Mas não necessariamente aquele produto é o produto final de venda, né? Tipo, sei lá, uma farinha. A farinha por si só não é o produto final de venda. O que eu digo assim, ela vai ser usada para criar um bolo. Sim. Né? Então, o food ele precisa. Um exemplo. Eles têm que saber inventar receitas para valorizar aqueles ingredientes que estão ali, né? Tem muito alimento difícil de fotografar, né? Tipo, imagina você fotografando uma porção de atum ralado. Saiu da latinha, você põe na mesa, ó, eu preciso de uma foto disso, né? Então, assim, se você não tiver um preparo, né, uma maquiagem, é aquilo que eu explico, né? Tu não comenta muito, eu acho que pode falar marca, né? O McDonald's, por exemplo, das fotos que serem enganosas, né? Mas eu explico de uma outra forma, né? Assim, ninguém vai para frente de uma foto de campanha do jeito que acordou. Né? Então a modelo ela vai lá, se prepara, passa quanto tempo na frente de um espelho, fazendo uma maquiagem, um cabelo, colocando uma roupa bonita para depois se apresentar, né? E o alimento é a mesma coisa. Não dá para você simplesmente pegar o alimento do jeito que ele saiu e jogar na mesa e fazer a foto. Sim. Né? Porque no final das contas, e também entender, por exemplo, no caso do McDonald's, que aquela pessoa parou para fazer só aquele hambúrguer. Então, lógico que ele vai ficar muito mais bem construído do que os outros. Né? Se você passa 2 horas se dedicando a um alimento só, ele vai ficar muito mais bonito do que você passar. Vou escolher o melhor alface ali. Tem uma cesta de alface, eu vou pegar esse, porque é esse que vai para fora. O melhor tomate que tá ali e tudo mais. Ficar escolhendo o tomate que eu vou pôr no lanche quando tem a fila. Não dá para fazer isso, né? Aqui no Brasil eu não sei muito, mas eu já assisti alguns documentários de comida lá nos Estados Unidos e Europa e tudo mais. Lá tem 2 tipos de hortifruti, nem é esse nome que eles dão, mas você vai comprar, por exemplo, para fazer para restaurante, né? Então, mostraram lá no documentário o cara indo até esses locais. E era assim, essa comida vai para onde? É para ingrediente? Então as comidas eram todas feinhas. Porque, tipo, vai ralar, vai cortar, não importa assim. Ninguém vai ver nada dela. Agora, não, é uma coisa que vai em cima do prato, que vai... E aí tinha um hortifruti específico para isso, que era só frutas bonitas. Que aí era mais caro. Não era só frutas, né? Legumes e vegetais e tudo mais. Mas aí ele ia para comprar o que ia em cima do negócio. Isso é isso. Quando você compra, quando você vai fotografar ou filmar,
comida, você não vem com um tomate só, você vem com vários, e aí você vê qual que é o melhor. O pão, no caso do hambúrguer, você vê qual que é o pão que tá mais bonitinho. Às vezes você pega a parte de cima de um lado, a parte de baixo do outro, porque é isso que faz a coisa funcionar melhor. Falando em pão, já fizemos um trabalho para uma marca grande, uma rede de fast food, que foram mandados para o estúdio 1.500 pães de hambúrguer e eram, se não me engano, 12 ou 16 lanches, né? E esse para fazer casting. Para fazer casting. Não tinha nem lugar para guardar tanto pão, porque não é guardar um em cima do outro, né? Vende tudo, você tem que ter o cuidado desse pão, exatamente, não ter nada em cima, né? Ser acomodado de uma maneira agradável, numa temperatura boa, tudo isso, né? Caramba, e aí, desses 1.000, escolher 12. 1.500. 1.500 vai escolher. E às vezes não salva. Às vezes encomenda demais pro cliente e ele se conforma. Como assim? Nenhum dos 1.500 pães, não. Acontece. Pega da sua fábrica e traz no seu carro, ele bonitinho, isso. para chegar até aqui. Porque Então, a gente tem essa política, né, de fazer muito casting com alimento. Né? O hortifruti, por exemplo, a gente tem uma pessoa no estúdio só de compras. Né? Essa pessoa é responsável pelas compras, então ela fica quase que o período todo de trabalho na rua, né? Atrás com as listas de compra, né? Já tem uma pré-seleção já aí na compra. Que lá no estúdio hoje são 3 chefs, né? De chefs food stylist. Então as listas de compra são grandes, né? Então, assim, é uma lista de cada chefe, de cada job, os trabalhos têm pré-preparo, né? Não é simplesmente chegar a comida. Geralmente o alimento que vai ser fotografado no estúdio é preparado pelos nossos chefs, né? Então ele já vai preparado, a não ser como seja um produto industrializado, que aí já vem da indústria, e aí já é mais a dificuldade, é onde a gente vai ter que trabalhar com esse cast, porque você não tem controle sobre isso. E dificilmente, quase que impossível, acho que 99% das situações, esses alimentos não vão ser fabricados especialmente para foto, né? Eles vão ser tirados da linha de montagem, ou seja, de preparo, e vai para o estúdio numa caixa como se fosse para o supermercado. E esses alimentos que eles já são pré-prontos, como que funciona a parte do food stylist? Então, aí começa pelo cast. Né? A primeira etapa é chegar no estúdio, acomodar de uma maneira, né, agradável, que não vai estragar, danificar, porque engloba tudo, desde comida a alimentos perecíveis que precisam de refrigeração, por exemplo, que são os mais complicados, inclusive, porque você tem que acomodar eles de uma maneira que ficar bonito, às vezes a embalagem vai aparecer na foto, no vídeo, né? O vídeo tem o agravante ainda de ele não ter um limite muito grande de edição. De tratamento, né? Porque a foto ela tem essa... Ela tem essa vantagem de você poder... Eu consigo dar uma embalagem tirar um reflexo, alguma coisa, né? Então, tem todo esse preparo. E aí, depois do casting, ainda tem uma manipulação dos nossos food styles, que aí vai os truques, né? Aí um chocolate, vai lá, acerta aqui, acerta ali, dá um brilho, né? O chocolate ele tem gordura, então às vezes a gente usa um aparelho como se fosse um soprador, como um secador de cabelo, que é muito usado na adesivação de veículos, né? Que é um soprador térmico mesmo, ele atinge 1.000 graus e tal, e você usa aquilo lá para às vezes dar um brilho no chocolate e tal, porque a gordura acaba sobressaindo, né? Então, assim, tem também a mão do food stylist, não é só o casting. Não é só o casting, nem tudo. Ele serve para tudo que envolve o alimento. Então, desde a estocagem, como estocar ele de uma forma que quando eu for abrir, ele funcione para a fotografia e para o vídeo, e ele também pensa, mesmo industrializado, aí, na verdade é uma pergunta. Mesmo industrializado, ganhamos bolachinhas recheadas. Então, temos lá a bolachinha recheada. Quem monta a cena? O food cuida também dessa montagem de cena? Então, porque eu não entendo, gente, que a foto de gastronomia
você pode pensar numa foto de e-commerce, de fundo branco. Aí é outra coisa, tá? Você coloca a bolachinha lá no fundo branco e tira a foto, e a regra é outra, o pensamento é outro. Quando a gente trata de e-commerce, fotos de fundo branco, a vida é outra, preocupações são outras, iluminações são outras e tudo mais. Nesse caso, a foto de gastronomia, ela tem outros aspectos que não envolve essa foto de e-commerce, sabe? Quando você entra lá no supermercado, passa o mousezinho ou abre lá no aplicativo de entrega, tem lá tudo no fundinho branco, é uma coisa. Mas peguei essas bolachinhas recheadas. Não vou colocar ela só em cima da mesa, quer dizer, eu posso até colocar só ela só em cima da mesa, mas a mesa não vai ser branca, não vai ser um fundo branco, certo? Eu vou construir um fundo para conversar com aquela bolacha. Eu posso ter outros alimentos para ajudar a conversa nessa bolacha. Quem faz essa construção imagética? É o food, é o fotógrafo? É um trabalho em equipe, na verdade, né? O que constrói também nem vão ser outros alimentos, é todo o ambiente. Né? Se ele quer um ambiente mais limpo, clean, um ambiente de cozinha, a gente contextualiza. Ele vem desde um trabalho em equipe mesmo, né? De conversa, alinhamento, e a palavra final acaba sempre sendo do fotógrafo ou do diretor. Né? Sim, do diretor que está cuidando do set, ou do fotógrafo, que pode ser fotógrafo / diretor, né? O que acontece, assim, no estúdio, nós temos uma maneira de trabalhar. Não que essa maneira seja a que tem que ser seguida por todos, né? Mesmo porque a gente tem muitos estúdios ou muitos fotógrafos trabalham de maneiras diferentes. No estúdio, a gente tem uma equipe de produção, que a gente chama produção de objeto, né? Então, assim, a bolachinha, no caso da bolachinha, o produtor de objeto já, através do briefing, né, com o briefing em mão, né, a gente já vai ter até feito um alinhamento, às vezes, direto com o cliente / agência, e ele já vai ter escolhido até o pratinho ou a base, né, que vai ser da mesa, né, que não vai ser o fundo branco de que você falou, então vai ser uma base, né? Só para você ter ideia, hoje no estúdio nós temos mais de 600 bases diferentes, entre madeira, pedra, papéis, né? Então tem tudo quanto é tipo, e quando não tem a gente faz, né? Manda comprar ou fabrica a tal da base que a gente precisa para ser feita a foto, né? E aí a gente tem a nossa equipe de produtores, né? Que através em poder do briefing, né? É o primeiro a ter acesso ao briefing, né? Junto com a equipe de cozinha que vai preparar alimento, ele também faz o pré-preparo de produção, né? Então, já foto a foto, vídeo a vídeo, é feito a separação dos objetos. Algumas vezes alinhado até depois com o cliente, né? Através de fotos ou através até de videoconferência, né? Alinha aqueles objetos para o dia da sessão, né, já ficam todos separados no estúdio, e depois, então, numa casa dessa de ir a bolachinha para a mesa, a base já vai estar lá, os outros objetos que compõem a cena já vão estar lá separado, né? Então o produtor junto com o fotógrafo vão posicionar cada item, né? A gente usa, tanto para vídeo como para foto, a gente usa monitor externo grande para poder visualizar a cena de montagem, né? O que facilita para o produtor, inclusive para o cliente que está acompanhando, seja o vídeo ou a foto, né? Então se for num pratinho essa bolachinha, esse pratinho vai ser entregue para o chefe, né? E o chefe faz a montagem da bolachinha dentro do pratinho. Até essa parte é dele, né? Aí o produtor traz para a mesa, a gente acerta lá. Se tiver algum detalhe na bolachinha, um quebradinho, um acerto de recheio para fazer, a gente chama o chefe food stylist, ele vai lá com a pinça, com o pincel para dar brilho, até com o soprador, mas é uma função dele, né? A função de montagem ali é do produtor junto com o fotógrafo, né? Na verdade, o estúdio trabalha sempre com esse trio. Dificilmente o estúdio tem um trabalho que não envolva o produtor, chefe e fotógrafo, né? E como a Thaís falou, isso também funciona no vídeo. O vídeo, a equipe é um pouco maior, porque tem câmeras e tal, mas o princípio é o mesmo, né? E
E aí você tem, lógico, a direção, tem que ter o direcionamento, um só, né? Não dá para cada um achar uma coisa, você tem que ter sempre uma linha. Então, a linha é com fotógrafo, geralmente é o diretor do vídeo, porque é ele que conversa diretamente com o cliente sempre, né? Acompanha, então é mais fácil por aí. Legal. E o food stylist, ele tem precisa ter, ou em algum momento ele tem algum conhecimento em fotografia, ou isso podem ser coisas... Não precisa ter o conhecimento de fotografia, como também não precisa ter o conhecimento de... devem pegar o Acaba conhecimento absorvendo, que do tem, mesmo né? jeito que hoje eu me considero chefe, né? Porque assim, eu ponho a mão tanto na massa, né? Ensinei tanto tempo, foram 5 anos dando aula, né, na Pan-Americana e convivendo o dia a dia com chefes, né, todo dia, esse é meu dia, não tem um dia que eu não esteja lá dentro do estúdio, né, então eu acordo, vou para o estúdio e estou trabalhando com comida, né, seja ajudando a cortar alguma coisa, orientando, né, então eu me considero chefe hoje pelo fato até de trabalhar com isso durante aí, mais de 12 anos, né. Sim, Então bastante tempo já. você acaba absorvendo a função, né? Do mesmo jeito que muitos chefes hoje sabem fotografar. Nós já formamos vários, né, ex-estagiários, né, que hoje trabalham na área, né, que eram chefes e hoje trabalham como fotografia de alimentos, né, ou seja, como fotógrafos, né? Então é legal de ver isso, né? Tem chefes que, quando estão montando o prato na cozinha, eles já montam até pensando no enquadramento, eles já veem onde está a luz, e já, quando chega pra gente, eles falam, esse lado aqui talvez fique melhor, a gente montou para esse lado da luz. Eles já pegam, já. Que legal. Thaís, a sua vida é um pouco mais complicada porque você é do vídeo, certo? Porque vamos imaginar, eu fiz alguma coisa, coloco lá e aquela coisa fica estável, e aí você tira foto, né? Vamos dizer que tem líquidos e tudo mais, ou coisas que são mais molengas, você colocou ali, ela vai ficar e pronto. No seu caso, não pode ficar totalmente parado. Sim. Porque totalmente parado vai parecer uma foto que está 10 segundos na tela, 5 segundos na tela. Você precisa fazer movimentos. Como é que isso funciona com os pratos? Porque, de novo, uma coisa é uma bolacha, ela não vai se mexer. Ela tá ali porque ela é sólida e ela não tem. Agora, você pega uma gelatina. A gelatina, ela se mexe. Se você for trazer ela de fora de cena para dentro da cena, ela vai chegar toda se balangando toda. Como é que funciona o raciocínio de criar um vídeo lembrando que as coisas se mexem? É movimento direto, tanto para pegar, jogar, tudo, né? E aí é sempre tem que ser, é rápido e é paciência, porque a gente já espera. Se der errado, já tem que estar preparado para chegar um outro prato, ou então fazer uma mudança rápida, porque também morre muito, muito rápido. Se errar, né, você vai jogar alguma coisa, vai levantar uma fatia de bolo. Se não levantar do modo correto, ou então uma parte dela fica presa, ficou feio. Você vai ter que reconstruir aquela parte, né? Tem como reconstruir ali, aí vem o food stylist, vai lá reconstruir com toda a paciência, encaixa ele de novo um pedacinho de bolo, e a gente vai, né? Então, realmente é o trabalho em equipe. Essa paciência, realmente conhecimento para você ir lá reconstruir partes que podem dar errado. No caso da gelatina, é sempre isso, é sempre a gente tentar encontrar o melhor momento do movimento, que o vídeo é um movimento. A gente trabalha com isso. Então, tentar descobrir o ritmo, né? Cada movimento para cada alimento funciona de maneira diferente. Um requer um movimento mais rápido, outro movimento mais lento, e a gente vai descobrindo isso no decorrer dos trabalhos. E os alimentos, eles precisam sempre ser feitos mais de um. Não tem um que é feito só um, aí deu errado ali, não, vamos mexer só nesse. Tem que ter vários... opções. O preparo dos alimentos para fotografia e vídeo é diferente? Tem que ser diferente? Olha, começa assim, geralmente a comida da fotografia, você fotografa ela pronta, né? E pro vídeo... Tem todo o processo, geralmente se capta o processo
de preparação do alimento. Então, assim, você precisa de várias etapas, né? Então, no vídeo, você precisa de alimento pronto, alimento meio pronto, alimento cru, alimento, né, o mise en place, ou seja, você tem várias etapas do processo. Por exemplo, você está falando de movimento, né? No caso da bolachinha, e você teria que fazer um movimento, talvez, quebrando a bolachinha, pegar aquela... E assim, a bolachinha vai quebrar certo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, né, fica ali, né? Quebrou no lugar certo, mas saiu do foco. Então, assim... Tipo, na foto, você pega, sei lá, um cantor pulando de uma caixa de som e depois se estabacando no chão. Se você pegou ele incrivelmente no voando, a foto funcionou, entendeu? Se ele caiu depois, Então, ele caiu estranho. Né? Agora o vídeo... O cara pulou e depois se arrebentou inteiro. Se a intenção não for mostrar ele se ferrando, você não pode usar aquela cena, ou pode ter que usar a cena até a hora que dê para usar. Então, na foto, as preocupações são outras de pegar o momento certo do clique. No vídeo, você tem que ter toda uma questão de movimento. O braço tem que ir em qual velocidade? Você tem que entrar assim, tirar? O modo que você segura. O modo que você segura. A gente faz bastante aqui, quando a gente vai fazer algo close nos nossos conteúdos, eu sempre falo, tira a mão inteira, não fica titubeando, porque isso no vídeo é muito estranho a pessoa aqui. Ou às vezes, para sua sombra sair daqui, você tem que tirar a mão inteira e baixar o braço. Então você tem que fazer esse movimento, porque se você fizer só até aqui, essa sombra... Ela não saiu. Ela não saiu, vai ficar estranho no vídeo. Então você tem que ter uma preocupação pós, que é diferente da fotografia, né? E assim, acaba que a gente acaba consumindo muito material disso, né? Ou seja, nossa rede social, né? Nosso dia a dia é esse. Então, aqui é impossível, né? Minhas redes sociais não aparecerem muita coisa de vídeo, de foto de comida. Bem, exatamente. Então, ele aparece. E aí você acaba vendo, né? Com um olhar diferenciado. Aí uma coisa dessa parte de movimento que eu vejo muito, né? Nos vídeos, a pessoa tem que derrubar a água dentro do caneco. Ela vai lá, derruba e aí dá aquela chacoalhadinha como se fizesse em casa, né? Assim, e aí acaba se tornando um movimento estranho, né? Que você, muitas vezes vê no vídeo, você não percebe o que está estranho naquilo, mas você vê que não está legal. Você sente que tem alguma coisa. Vai derrubar uma farinha, alguma coisa. Então, essa coisa de derrubar e a pessoa dá uma chacoalhadinha no fim, né? Porque nessa hora o foco está muito perto, a gente enquadra naquilo. Então você percebe essas coisas, né? Sabe? Então fica estranho, né? Então, se você não dirigir, né? Assim, o diretor que tem que estar atento a todo o tempo, o olhar assim, é muito mais cansativo, né? Porque o fotógrafo ali clicou, ele analisa na tela todo o que ele fez e tudo que vai para edição, ele consegue olhar. No caso do vídeo... E é um tempo mais calmo, porque você parou. Então você pode analisar com calma. Exatamente, então, é covardia essa parte, né? É bem covardia. É uma coisa, é ao vivo. Praticamente. Então você não pode errar. Então você não para de você não respira tranquilamente enquanto aquele movimento não acaba. Não pode dar erro. Sim. Então é muito dinâmico, é direto, né? Fora surpresa na edição, né? O que ela falou. Às vezes você não olhou lá o seu arquivo. A bolachinha tá sem foco, você não fez outro. Você não percebeu o mínimo saída de foco ali, a perda de foco naquele exato momento, né? Tá? E aí você tem que rebolar e tentar encaixar outra imagem. A parte da edição faz muito parte do vídeo junto, né? Sim. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Para poder, então assim, é covardia essa parte, porque a gente consegue pôr a foto na tela e abrir, putz, ó, uma mosquinha aqui, ó, a mosca posou justamente nessa hora, né? E aí eu vou lá, vamos fazer outra, ou edita aquela parte. O vídeo, você vai ver depois. Você não vai ver na hora, assim, você não consegue analisar take por take, né? Sim. E esse raciocínio de precisa ter todos os processos é interessante, porque no final das contas, na foto, você precisa só do resultado final. No vídeo,
se você tiver só o resultado final, não tem mais o que gravar. A não ser as pessoas comendo, só se for daqui para as pessoas comendo. Então, você realmente necessita da construção do alimento para você ter tempo de vídeo. Porque senão seria um vídeo de 10 segundos. Sim. só a movimentação de câmera mostrando o prato pronto e acaba. Sim. Você precisa de uma outra história para contar. Mas, continuando falando sobre vídeo, quando você tem história para contar, normalmente, como é que funciona as histórias de vídeo? De gastronomia, claro. Como é que se conta a história daquele prato, daquele alimento? Não sei se vai completar a minha dúvida também, mas, por exemplo, essa história, o cliente já vem com um brief, tipo, olha, quero que faz isso dessa forma, ou vocês também falam, olha, eu acho que fica legal assim, se a gente fizer uma coisa... uma coisa decidida em conjunto também, esse contar essa história, como que vai ser essa história? A gente faz tanto receita, que normalmente é corrido, né, uma receita corrida mesmo. Outras pedem receita, mas com foco mais sensorial. Então, eles não estão muito preocupados ali em descrever a receita no vídeo, né? Depois eles descrevem num texto, anexo, alguma coisa assim. E aí o visual a gente escolhe momentos mais interessantes da receita, meio que para ilustrar aquela ideia. Outros são uns simples movimentos, tipo um salgadinho, por exemplo. Então, são batatas caindo do salgadinho em slow. Esse é o vídeo, né? Então, varia muito. E aí, dependendo também de cada conteúdo, varia também de cliente para cliente. Muitos já vêm com uma ideia pronta, outros vêm com uma ideia e esperam um retorno, né? Alguma construção mais conjunta. Eu até hoje não peguei nenhum cliente que fosse assim rígido. Tem que ser exatamente assim. Eles gostam, né, de realmente um trabalho em conjunto, por menor que seja, eles sempre esperam algum retorno nesse sentido. Só pensando do que a Thaís falou, é só vocês imaginarem o quê? Às vezes, quando a gente diz contar a história, uma receita é contando uma história. O alimento estava assim, foi ficando assim, tcharam, aconteceu o alimento. Virou um bolo. Esse é o pior que eu estava pensando em bolo. Isso é uma história, né? Às vezes você está preocupado só pela questão estética. Não é para contar uma história, é só porque aquele movimento é bonito, aquela calda de chocolate caindo é uma delícia, entendeu? Provoca sensações que não necessariamente precisa ter um começo, meio e fim, é só para ser coisas bonitas. Isso acontece, tem, sei lá, filmes, acontece menos do que isso. Mas às vezes artistas gráficos às vezes criam imagens pelo prazer estético daquela imagem existir. Não por ter uma história coesa, bonitinha. Eles fazem só porque é bonito aquela tela. Né? Um vídeo de gastronomia, ou até mesmo uma foto de gastronomia, pode ter essa intenção. É só uma questão estética bonita. Né? Mas, Evandro, quando se conta uma história em fotografia, porque no vídeo é mais claro essa história fotográfica. E como é que faz para contar uma história na fotografia? Bom, na fotografia, assim, onde tem muita história, geralmente em livros, né? Livros de gastronomia, você tem história, né? Geralmente, se você sempre traz aquela receita diferenciada, né? A receita da avó, a receita que aprendeu, não sei com quem, né? Então, assim, quando você está fazendo um livro, geralmente, você sempre tem uma história por trás, né? Das receitas, assim, as receitas, ainda mais quando na preocupação de um livro, você não vai fazer um livro de receitas básicas, até existe, mas assim, elas vão ter, né? Mas sempre vai ter uma ou outra foto ali que vai ter uma história, né? Então, assim, é onde, né, se conta mais história, né? E o que acontece hoje com a gente faz tanto foto para livro como foto publicitária, né? Que é o que mais tem demanda hoje,
né? Então, essas fotos precisam gerar appetite, precisam gerar, né, interesse, precisam gerar uma maneira de prender o olhar ali naquela foto, né? Então, cada vez menos você tem uma história por trás da foto, né? E mais em busca, né, de uma foto que vai despertar um interesse, né? Pode ter, assim, aquela foto que você vai contar, né? Então, um exemplo de foto que é aquela foto que você está lá, vou dar um exemplo, vai para ficar mais fácil de entender, mas a foto que você está imitando, né? Num gramado, lá com 2 ou 3 pessoas, né? Uma cesta de piquenique, alguns produtos saudáveis, né? Então, vamos imaginar que o produto seja uma bebida, né? Então tá lá fazendo um brinde, né? As fotos de Natal que nós tivemos agora, as festivas, né? Então essas fotos contam história, geralmente, né? Que a foto que tem, a gente chama de fotos humanizadas, né? Elas ficam mais fácil de você envolver um movimento na foto, né? Então tá ali o barman atrás da mesa preparando um drink, né? Então a gente fez uma foto para o Dia dos Pais, vamos supor, e tá lá uma mão um pouco mais idosa junto com a mão mais jovem brindando com uma bebida que era a bebida do cliente que deveria ser mostrada, né? Então ali conta uma história, né? Isso conta uma história. Você tá ali, tá todo mundo vendo que é um brinde de um pai e de um filho tomando um uísque, por exemplo, né? Então isso é uma história de pai e filho, de Dia das Mães, uma mesa, a hora que você monta ali de uma data festiva. Então você tem histórias atrás disso também, né? E junto com a publicidade, não só com o livro. Mas em questão de cena, o vídeo ele tem muito mais facilidade nesse caso, porque ele não precisa que todos esses elementos estejam na mesma cena. Não precisa. Porque como vai ter vários takes, eu posso ter um elemento Você vai construindo. Exatamente. Com a foto, não. Foto não, você tem que fazer o movimento, né, que o vídeo tem à disposição, você tem que fazer um movimento na foto, né? E os outros elementos que contam essa história que a foto está contando, né? E aí você usa técnicas, né? Você tem o desfoque, né? A iluminação a seu favor, né? Então tudo isso você vai usar, né? As técnicas fotográficas que a gente sabe, você acaba usando a seu favor para contar essa história de uma maneira mais fácil, né? Há muita diferença de iluminação em foto de gastronomia? Olha, não digo que tem muita diferença, né? Acaba pra gente, que pra gente hoje é tão normal. Né? Não as outras horas, entre si, sabe? Eu vou montar cenas gastronômicas, sim. Eu tenho que decidir entre 1000 tipos de esquemas de iluminação ou existem algumas iluminações básicas? Então, Francisco, tem a iluminação básica, né? Quando a gente monta um set, esse set, inclusive, quando é o estagiário, ou nós mesmos, né? Sem definição de briefing, sem ordem do dia, a ordem do dia é uma folha para a gente conseguir percorrer exatamente. A cada momento. Exatamente, para essa ordem do dia já ficar um alinhamento de cozinha, de produção e fotógrafo para ficar mais fácil, né? Então, assim, você tem uma luz básica, sempre você vai ter uma luz básica, mas assim, a infinidade, tem muita luz que você vai ter que criar na hora. Assim, a hora que você vai fotografar uma embalagem ou um alimento que é muito claro junto com um alimento muito escuro, você tem que fazer mudanças. Não dá para você achar, a gente vê muito isso, inclusive, né, fotos sem sombra, sem profundidade, sem volume nas fotos, né? E isso é muito ruim de ficar vendo, né? E hoje se vê muito, né? Tipo aquela coisa de jogou um monte de luz, o negócio está aparecendo na tela, então pode fotografar. Enxergou, exatamente, pode fotografar. Não é isso. Você precisa gerar um volume, você precisa gerar brilho, né?
É isso que vai fazer a foto ser bem vista, né? Ou seja, a foto ser agradável de ver. Porque quando você olha a natureza, eu estou olhando você, ela, assim, eu vejo um brilho desse lado, uma sombra desse lado, uma passagem de luz para a sombra, e isso é bonito de ver, né? Então é muito ruim ver o que a gente costuma às vezes ver aí, aquele negócio todo iluminado, sem uma sombra, sem um volume, muito chapado, que a gente chama no mundo da fotografia. Já olha essa foto, já fala, Né? não quero comer isso. Então, assim, pode ser que não, né? O leigo até passa desapercebido, mas acaba não gerando interesse, você não sabe por que aquela foto não está legal, né? Faltou, às vezes, técnica. Então, assim, a parte de iluminação, ela não é uma iluminação básica, não existe, né? Assim, vai ter sempre que você está mudando, Você adaptando. Desenha, né? Não tem jeito, tem que ser, tá em constante mudança. Mas às vezes assim eu não monto luz, eu deixo lá tudo bonitinho, montou toda a cena tá pronta, aí eu vou montar a luz em cima daquela cena, né? Porque assim, você não sabe, vai entrar um vidro bem aqui nessa área, né? Então eu montei a luz, eu vou ter que mudar tudo, fazer outro esquema, né? Às vezes é uma sequência, você tem que saber do cliente se todas aquelas fotos vão ser usadas juntos, né? Então assim, para saber, para elas se conversarem, a mesma intensidade de luz, né? Para não ficar uma foto clara, uma escura. Às vezes fotos simples de e-commerce, você abre às vezes um site de e-commerce, né? Aí tá lá 50 fotos brancas. Aí o fundo daquela foto branca tá cinza, o outro tá rosado, o outro tá... é feio de ver, é horrível de ver aquilo lá, né? Então, assim, é estranho de ver. Para quem não conhece técnicas, vai achar que tá estranho, né? Era para ser 50 fotos num fundo branco e não tá, né? Um é cinza, outro é rosado, outra... Então, assim, isso é muito difícil, né? Então, assim, você tem que ter esse cuidado para que faça tudo ser equalizado de uma maneira correta, a sombra para o mesmo lado, às vezes, né? Às vezes você vai lá, o cliente vai usar uma foto com outra, um carrossel, alguma coisa, e você põe uma sombra para um lado, uma sombra para o outro. Vai ficar estranho na hora de você ver. Quem não tem técnica não vai entender, mas vai achar que está estranho, vai ver que tem alguma coisa estranha, né? Você vê muita foto aí com sombra dupla, né? Na parte de trás da foto, porque assim, as pessoas têm aquele princípio, vou usar duas luzes, uma luz aqui, outra aqui, ou rebater aqui, e aquela coisinha então ilumina atrás, né? Aí ilumina na frente também, aí você cai naquela constante, né? A sombra de tudo que está atrás vem para cá e a sombra de tudo que está na frente vai para lá. Ou seja, a famosa asa de borboleta ou sombra dupla. Né? Ou quando a gente tem a luz principal iluminando o objeto e a gente precisa de uma outra luz para iluminar o fundo, pela distância, às vezes. E se a luz principal ela vem da direita, a luz que ilumina o fundo também teria que vir da direita. Então, aqueles objetos que estão no fundo, as sombras, né, as sombras que são projetadas têm que ir para o mesmo sentido. Às vezes a pessoa não percebe, ela pode não ter espaço para o fundo, aí ela coloca o refletor do outro lado. E vem e volta, né? Não tem jeito. Assim. Só para vocês entenderem por que isso é estranho. Porque na natureza não tem isso. A gente só tem uma única fonte de luz, que é o sol. Então o sol só dá sombra para algum lado. Né? Se ele tirar daqui, a sombra é para lá. Se ele está em cima, a sombra é para baixo. Se ele está assim, a sombra é para lá. Então, você nunca tem na natureza sombras indo para lugares diferentes, porque a gente só tem uma fonte de luz. Então, na hora que a gente vê isso, a gente acha estranho, porque não faz sentido para o nosso cérebro ver duas sombras correndo para lugares diferentes. Então, como o Evandro falou, às vezes o espectador não sabe nem informar o que ele está achando estranho. Se você não tem conhecimentos fotográficos, ou de arte, ou de estética e imagem. Ele não sabe, mas ele sente um desconforto. Ele vai pegar o Evandro tentando fazer uma coisa. Fazendo uma mágica. Pode empurrar o microfone para frente. Eu percebi isso ontem, sabia que eu fui pedir um lanche no iFood? Eu falei, eu quero de um lugar diferente que eu não tinha pedido. Aí eu comecei a olhar vários lugares. E aí eu fui reparando muito na foto, tipo, nossa, que foto feia, não quero esse. Esse também não, esse também não. Aí depois eu fiquei, tipo, gente, como a foto interfere? Interfere. Eu fico bravo, porque assim, eu adoro pizza. Só que eu só como a de mussarela. Então... Tem bom gosto. Eu sou como mussarela. Tem marguerita e tudo mais, mas assim, se tiver mussarela... Eu adoro pizza de mussarela. De mussarela,
Tem o fato também de eu ser vegetariano, então tem várias pizzas que eu não como, mas enfim. O ponto é que eu sempre entro para ver a foto porque eu sou chato, porque eu não gosto muito de queijo. Eu quero que o queijo... Não quero aquela grossura de queijo que você passa meia hora mastigando. Eu odeio. Eu gosto de pouco queijo e uma massa fina. É isso que eu gosto. Aí eu entro nos negócios... É umas fotos de banco de imagem que eu fico com ódio, que eu falo assim, a foto tá linda, porque no banco de imagem a foto tá linda. Aí chega, a pizza é totalmente diferente do que eu vi. Fico, gente, fotografe as vossas pizzas. Sim. Que eu quero comprar sabendo que pizzas Eu quero ver a foto do que eu vou comer. Sabe o que eu faço? Eu vou no Google Imagens. Eu digito o nome da pizzaria, coloco no Google Imagens, porque normalmente alguém postou e tudo mais, para eu ver como é que é o negócio. Eu tô quase indo no meu bairro oferecendo, ó, você me dá pizza grátis durante 1 ano e eu faço foto, para vocês. Eu vou ficar fazendo permuta em várias pizzarias na minha região. É uma coisa, né? O iFood, por exemplo, ele não deveria ser da maneira que é. Hoje ele é uma coxa de retalho, né? As fotos dos restaurantes, eles precisariam se preocupar um pouco mais. Não precisa contratar, vai lá, faz com um celular, mas padroniza, né? A falta de padrão é muito ruim. O próprio iFood podia falar assim, precisa ter a foto real do seu produto, não pode ser... Não pode, exatamente. Fotos, né? Porque eu acho que ajuda a vender, né? Poxa, eu vou para um restaurante que eu não conheço a comida, eu me baseio pela foto, desculpa. Né? Mesmo sendo conhecedor de culinária e tal, eu vou pela foto. Eu quero ver, né? Ou se você não vai pela foto, sempre tem aquela coisa, né? Você pediu o prato, quem tá com você pediu o prato também, a pessoa recebeu dela, você vai ficar olhando, puxa, eu pedi errado, né? Sempre tem isso. Sim. Né? Quando não tem foto, duvido que nunca aconteceu com alguém. Assim, quando não tem foto, você vai sempre olhar o prato do vizinho e falar, putz, pedi errado. Né? Vai acontecer. Sim. Né? Então a foto ela vende, não tem jeito. Sim. E tem alguma comida, não sei se é a mesma para foto e vídeo, que seja mais difícil de fazer, que chega aquele pedido e vocês falam, para mim, tem duas. Eu acho que tem. A mais difícil é uma das que eu mais gosto, mas é a mais difícil, que é chocolate. Você mais gosta de comer? Também de comer, é o que eu mais gosto de comer, de fazer vídeo, de fotografar, e é mais difícil para mim, é chocolate. Por quê? Porque chocolate precisa de uma temperatura controladíssima, derrete muito fácil. No estúdio que tá, não, e mesmo quando tá uma temperatura controlada, é sempre com luva que se mexe, porque você vê de longe a digital. É o alimento que você mais vê defeito, e a gente que mexe com imagem bem fechada, a gente vê de longe e incomoda. Você vê que a memória dela tá fresca, né? Porque a gente tá fazendo até época de Páscoa. Verdade. Não, e aí, na foto, você tem uma facilidade maior para tratar e já vem pronto. E o nosso, mesmo que o chefe já tenha preparado com luva, ali, a pessoa que vai fazer a mão não vai ter a luva, né? É real e vai estar mexendo. Então, tem sempre que dar um jeito de driblar para no melhor ângulo, para ver se esconde aquela... E qualquer coisa já mudou o formato do chocolate. E sabe como estava a época de Páscoa deles? Antes, porque eles precisam fotografar a Páscoa para quando a Páscoa vir, já está feito. Eu já comi ovo de Páscoa. Já comi. Então, chocolate tem a digital e qualquer outro. Sorvete. Eu imaginei que sorvete ia sair. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Porque derrete fácil, você perde a textura, tudo. Você virou pra pegar a câmera na hora que voltou. E o sorvete ainda existe algum esqueminha pra ele não derreter? Tanto porque antigamente usava, né? Algumas coisas que ajudavam. Não, nem era o sorvete antigamente. Então, quando o sorvete é um coadjuvante ali na história, não é o produto principal, tá ali. A gente até tem o truque, que é usar gordura vegetal, uma mistura que ele fica numa textura bem bacana. É o do mocap. Né? É um mocap de sorvete. Porém, você não pode usar isso para empresa de sorvete. Agora, aí é o sorvete mesmo deles. Mas aí é um mocap, porque o mocap em si é feito de resina, de plástico. Mocap, nesse caso, é um sorvete de mentirinha. Chega a ser uma receita, né? Não é um mocap, se for no básico da palavra ali. Ele é uma receita feita de uma massa que lembra sorvete, e aí ela fica lá.
Igual gelo. Igual gelo. Gelo também, Gelo. normalmente, não é o gelo, é um negocinho que se faz lá, com glicerina e blá, Mas blá, o gelo- e você corta e deixa ali. Mas o gelo eu consigo usar, né? O gelo fake, que a gente chama, eu consigo usar muito mais, né? Nas cenas de Sim. foto e vídeo, desde que eu não for fotografar para fábrica de gelo. Sim, senão é o gelo. Aí tem que ser o gelo dele. E é o caso do sorvete. Porque se o sorvete for... Se a ideia é vender uma hamburgueria que tem um milkshake... Porque o milkshake já tá batido, mas enfim. Um fast food que tem um sorvete. Aí o sorvete tá ali atrás, talvez dê para você usar um sorvete caso normal. Agora, é o fabricante de sorvete, você não pode fazer um fake do fabricante de O sorvete. que a gente usa normalmente é o tal, a sobremesa que vai na bola de sorvete junto. Aí não tem problema nenhum, né? Você tá lá, o acompanhamento não é o foco, né? Nem da foto, nem do vídeo. Sim. Aí você consegue, né, ter o sorvete ali, Fora uma isso, receita. Como Mas a gente faz o quê? normalmente é rapidez. Fotos de sorvete e fotografia. É rapidez. Às vezes você tem que montar em cena mesmo, um sorvete de 3 bolas. Colocou a primeira bola. Até vinha outra, às vezes caiu errado, mas a primeira A ficou primeira já boa. derreteu ali. Muda o ângulo, a segunda. Monta de novo. O food stylist já vem com Com outra outra tacinha. taça com a bola que ele colocou, acabou de colocar. A gente vai montando aos poucos, assim. E é na agilidade com eles, né? Pra conseguir finalizar. E a gente tem um spray congelante, né? Também que Ajuda a dar uma bastante. segurada. Aí passa o spray na mão, na colher, né, em tudo. É onde vai encostar. Onde vai ser, Ajuda. onde vai estar o ar-condicionado bombando, né? Sempre. O ar-condicionado tem que estar muito, muito forte nessa hora, né? A temperatura bem baixa. Né, as luzes, né, o tipo de luz, né, isso é muito interessante. A gente tem no estúdio as luzes frias, né, no caso a gente usa LED, né, então a luz de LED ela vem a colaborar para essa parte também tanto do chocolate como do sorvete. Então a gente tem no estúdio tanto luz quente como luz fria, né? Luz que não de temperatura de cor, mas sim de temperatura de lâmpada mesmo. E então a gente acaba optando para o set que vai usar mais gelado, chocolate, ou até trabalhar com pessoas também. A gente prefere usar uma luz mais fria do que E para foto? uma luz quente. Que é para vídeo, chocolate. Para foto é mais tranquilo, porque é o flash, né? A gente só usa flash no estúdio, a gente dificilmente usa luz contínua ou a luz natural. Sim. Né? Então, assim, e não é para não gostar, né? A Luna, por exemplo, dona do estúdio, ela é uma amante da luz natural, que é uma coisa linda, maravilhosa. Porém, com o tipo de trabalho que a gente não tem nem tempo hábil, nem dá para ficar na dependência do sol ou da claridade do dia para você poder fazer um trabalho desse, né? Então, o flash ele proporciona, né, uma manipulação de você construir a luz da maneira que você quer, né? Hoje os equipamentos digitais eles captam muita luz, né? Então fica muito mais fácil. Quando eu comecei, a gente chegava a fazer 15, 12 disparos de flash para poder queimar um filme, né? Então, assim, hoje é muito mais simples, né? Mas tem ali alguma comida que, sei lá, seja mais difícil de preparar, que sempre o sorvete também. O sorvete também. O sorvete quando ele né? Nós trabalhamos muito tempo para várias marcas de sorvetes já e, assim, sempre mais a gente chatinho, assim, acaba tendo que ter um controle melhor, porque, assim, o cliente, ele quer o produto dele perfeito, né? Então, assim, ele quer não só a parte do sorvete lá em cena, mas ele fala, poxa, como chama a colher lá do sorvete, a hora que puxa, ele tem que ter aquela textura perfeita, o escorridinho tem que estar no lugar certo. Existem essas exigências, né? E aí, isso você está falando com sorvete, você não está falando, né, de algo que você vai ficar ali acertando, né? Então, o food stylist para o sorvete, ele sempre é mais complicado, né? O food do sorvete, ele nem dorme no dia anterior, de ansiedade. Não, mas Ele já fica... muitos clientes de sorvete, né? Eles conhecem o produto deles. Eles não querem essa coisa plástica demais. Sim. Sabe? O verdadeiro é o que dá o prazer, o sabor. Então, muitos eles são flexíveis. Não é se
tem que começar a criar aquelas câmeras frias, sabe, de congelador, que você entra para pegar a bebida, você já entrar em algum posto, você entra e é uma geladeira que você mesmo entra, tem que começar já fui no estúdio que tinha... grava lá dentro. Isso, grava lá dentro. Eu já fui no estúdio fazer assistência, isso foi nos anos 90, que era Day of Life, lá na Raposo Tavares, do Sérgio. E ele tinha uma câmera frigorífica, porque ele fazia todos os sorvetes da Kibon na época, então existia uma câmera frigorífica onde eram fotografados sorvetes. Chique. Né? É que, lógico, isso a gente está falando aqui, mas vocês têm que sempre colocar na balança. Às vezes, essa coisa toda não vale a pena. Porque a gente está falando de digital, imagina isso, né? Isso, no filme. Levava 4 horas no mínimo para revelar um cromo para saber o resultado. Para ver o resultado, exatamente. Então, assim, você tinha que ter um cuidado muito maior do que hoje, né? Com os alimentos. Por isso, o mocap, né? Você comentou que tem o food stylist do sorvete. O food stylist, ele pode cuidar de todas as comidas, eles estão, tipo, mexe com doce, mexe com salgado, faz fritura. Eles têm uma área ali, tipo, essa comida eu não mexo, essa eu faço. Boa pergunta. Assim, o que acontece? Você tem o food stylist que veio da confeitaria, você tem o food stylist que veio da cozinha, né? É o chefe. Então, assim, o que acontece, cada um, às vezes, veio de um segmento, né? Então, o chefe confeiteiro que está no food stylist, ele tem uma habilidade maior com os doces, lógico, né? Sim. Da mesma maneira que o chefe, que sempre trabalhou em cozinha com alimento, né, sem ser a confeitaria, ele vai ter uma facilidade maior com os outros alimentos e uma dificuldade maior com a parte de confeitaria, né? A parte de confeitaria, ela é uma parte bem reservada da comida, então ela chega a ser mais complicada, né? Então você sempre vai ver o chefe, né, que não fez confeitaria, tendo uma dificuldade maior com a confeitaria, né? E do outro lado ele consegue se adaptar melhor, né? Por quê? A confeitaria ela exige mais delicadeza na concepção dos alimentos, né? Na construção das receitas, né? Então esse chefe acaba se adaptando melhor ao food stylist. Não que vai ser o melhor food stylist, não tem nada a ver. Mas ele acaba tendo uma facilidade melhor, né? Então é o cara que sabe fazer o bico certinho ali, porque já tem o jeito, né? Então ele sempre trabalhou com uma pinça, né? Assim, o confeiteiro sempre ele vai ter uma pinça ali na doma e diferente do chefe que trabalhou num restaurante, na cozinha, né? Soltando o prato ali o tempo todo, né? Marchando e soltando, né? O tempo todo. Então, assim, e aí cai lá no estúdio e precisa fazer o food stylist. Então, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior. Eu já falei, confeitaria é bruxaria. Todo mundo fala que é mais difícil. Bruxaria é alquimia. Confeitaria. Tem que... Você colocou 30 segundos a mais naquele caramelo, você ferrou o caramelo e ele não funciona. Isso, perdeu o ponto. Temperar chocolate, que é uma coisa mais simples do mundo na confeitaria, né? Vai você temperar em casa, né? Poxa, é uma coisa vocês falaram que tem 3 chefes e os 3 são food stylists. Os 3 food stylists. Eles são cada um de um segmento ou geralmente... Não, eles fazem tudo lá no estúdio. Faz tudo. Hoje já são aptos a todo tipo. São fixos de vocês, não tem nenhum... Hoje a gente chega e fala, vai precisar de uma pessoa específica, porque eles não... Hoje no estúdio nós estamos em 22 ou 24, se não me falha a memória, todos são fixos. A equipe... Em algum momento ou outro, vocês podem até contratar alguém por causa da demanda, exatamente. Mas o ideal é sempre a gente poder atender o cliente com a mesma equipe que atendeu, ou seja, o cliente, né, se sempre nossos clientes, até eu não falei, mas uma grande maioria são clientes mensais, né, então que estão todos os meses com a gente, anos às vezes com a gente, então acaba sendo interessante. Esse cliente já sabe até o nome da equipe que trabalha numa reunião de briefing, esse cliente já fala fala pro fulano fazer isso, fala pro ciclano fazer isso. Por quê? Porque já acostumou com uma equipe. Intimidade ali. Isso é muito legal se manter, sabe? Bacana. Foto e vídeo, gastronomia tem reflexos, certo? Então, se eu estou montando um prato e eu tenho talheres ali, ele dá reflexo, porque as coisas refletem. Como é que se trabalha isso na fotografia para depois a gente ir no vídeo?
Como é que a gente trabalha esses reflexos que dão nas coisas que refletem? Então, o reflexo é assim, tipo, eu tô vendo um metal ali. Esse metal reflete, é a realidade dele, né? Então, o certo de você é puxar esse reflexo às vezes. Se é um metal, né? Esse metal tem que ter reflexo, né? Então a gente puxa um talher, no caso, um garfo, uma faca, né? Você valoriza o reflexo dele, porque às vezes acontece de você fazer a foto e aquele talher prata ficou preto na mesa, Sim, sim. Mas né? aí ele pode refletir, por exemplo, uma luz, Uhum. que não é interessante que ele reflita essa luz. Tá, não, eu vou dar o exemplo, por exemplo, aí você pega, põe a embalagem de batatinha frita do cliente, né, toda metalizada, só que o metal tá onde? Bem em cima da marca, do logo, e aí você não quer que apareça aquele reflexo, né? Então, o que que você faz nesse caso? Você faz com que trata a luz de uma maneira que aquele reflexo saia, né? E aí você tem várias maneiras de fazer isso, né? A principal maneira e a mais fácil de se fazer é através de um difusor de luz, né? Que a gente usa muito com um papel chamado de Tecron, né? Então, isso ele faz com que, e você tem várias gramaturas desse Tecron, né? Então, com ele você consegue absorver, né? Se você vai posicionando ele de uma maneira certa, você consegue valorizar ou tirar aquele reflexo indesejado. Sim. E no vídeo? No vídeo, sempre que possível, a gente usa a mesma técnica. Mas como a gente depende do movimento, não tem como a gente fazer isso, porque isso mexe com a iluminação de todo o ambiente. E aí você acaba mexendo com a iluminação do braço, que não valoriza. Nesse caso, a gente tenta mudar a posição do talher com relação à luz, ou do produto, isso tira reflexo, muda um pouco o enquadramento, isso sempre ajuda. Sim. Ou quando a mão, a gente tenta posicionar também, no caso de uma embalagem que reflete muito, e vai ter algum movimento, tentar colocar essa embalagem em algum ponto do quadro onde a mão não vai passar, onde o movimento não vai passar na frente. Porque aí na pós, a gente, depois que termina o movimento, a gente faz essa técnica do reflexo para a embalagem, e aí na pós a gente consegue fazer uma máscara, e a gente usa essa iluminação só nessa área do produto. Legal. Se não tiver a movimentação de câmera. Porque se tiver a movimentação de câmera, já fica bem tudo. A gente tenta mudar realmente a posição dos objetos. É isso, gente. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Sempre muito rápido, muito rápido. Gente, é isso. Sigam o Estúdio Gastronômico nas redes sociais deles. Entre no site, veja todos os trabalhos que eles fazem. Se vocês tiverem interesse, entre em contato com o Estúdio Gastronômico também para alocação de espaço. Tá bom? Obrigado, Thaís. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. E entrem no Canon BR, siga lá o Canon BR, veja a nossa playlist de podcast, inclusive a Luna tá nele, na primeira temporada. Na primeira ou na segunda, eu não lembro muito bem, mas tá lá, acho que na primeira. E veja os nossos cursos. Não tem curso de gastronomia ainda, mas terá. Mas veja nosso curso de fotografia e vídeo. E dedo no like. Isso. Curte, compartilhe e comente. Até mais, gente. Tchau.